Você achou que tinha acabado? Sério? Não, temos o terceiro tempo, né, Adriana? Temos. E eu acho que nós subimos um pouco a régua nesse terceiro tempo. Com certeza. Combinamos um assunto aqui que vai surpreender muita gente. Sem dúvida. Então não vamos perder tempo. Adriana, no primeiro momento, eu vou ser sincero. Eu pensava que o intérprete era aquela pessoa que aparecia às vezes no quadrinho assim, na televisão. Ou aquela pessoa que ia lá de roupa preta, lá na igreja, e ficava ali 40, 50 minutos da pregação e estava tudo bem. Depois daquilo ali ele dava tchau, ia embora e a próxima escala. Só que eu estou aqui na sua frente, eu tenho que fazer essa pergunta. Ser intérprete é só isso? Então, não é só isso, Márcio. É algo assim interessante para a gente conversar. Porque muitas pessoas acham a língua de sinais uma língua linda, e realmente é, né? E se encantam pela Libras, veem um intérprete lá fazendo, sinalizando, e aquilo encanta aquela pessoa, e eu quero ser intérprete. Uau, tudo bem. Só que ser intérprete vai além de estar ali na frente. O intérprete de coração, eu falo que é um intérprete de coração. É aquele intérprete que se envolve com a vida do surdo, sabe? Ele não está ali só para ser a acessibilidade de uma palestra ou de uma palavra. Não, ele vai além. O intérprete de coração, ele sabe que o surdo tem necessidades fora da igreja, né? Então, nós temos quantas e quantas consultas eu já interpretei, sabe? O David mesmo. O David acompanha o Anderson quando o Anderson tem algumas consultas. Nós estamos falando de ir no hospital mesmo. No hospital. Ir no hospital. Eu já interpretei consultas. Às vezes, o surdo passou mal, está lá no hospital e não conseguiu se comunicar, chamar o intérprete. Sabe o que acontece? Liga por vídeo. Adriana, pode interpretar essa consulta? Porque a comunicação com o médico não acontece. E aí, interpretando, indo presencialmente, por online, que chama, né? Online, né? Online. Videozinho curto ali do WhatsApp. E teve um médico uma vez que falou assim, muito estranho. Aí, Márcio, a minha vontade para falar estranho foi o senhor não saber Libras. Porque é uma lei que garante essa acessibilidade para os surdos, né? Só que, infelizmente, essa lei não funciona. Porque quando o surdo precisa, ele tem que contar com alguém conhecido. Geralmente é com alguém conhecido. Um intérprete que é amigo. Um intérprete que tem um coração nesse chamado. E aí, esses dias eu mandei para os meninos, eu estava interpretando um parto, né? Uma surda, ela e ele, né? Surdos, e o anestesista falou, não, eu preciso de um intérprete. E essa surda, esse casal de surdos, eu já interpretei namoro, noivado, casamento, chá e parto. Uau. Então, assim, a gente acompanha o surdo. Né? Surdos com problema, Adriana, eu preciso fazer uma terapia. Você pode me acompanhar na terapia? Lá vai eu interpretar a terapia. Que nível de confiança, hein? Nesse nível. Então, o intérprete, ele vai além, muito além de estar ali na frente interpretando uma palavra. Ele precisa, por isso que eu tenho orado e tenho pedido muito ao Senhor, para que Ele mande intérpretes, primeiro, apaixonados por Ele, sabe, que tenham sede mesmo da palavra, que tenham sede dessa intimidade com Deus. E depois que eles se coloquem no lugar do surdo, que eles amem o surdo verdadeiramente. A gente conversando,
E aí eu lembrando aqui de outro texto, quando Filipe é levado até aquela carruagem, né, que encontra aquele homem lendo o profeta Isaías e ele fala, você está entendendo o que você lê? E ele fala, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E eu acho que hoje o surdo, a gente pode fazer essa pergunta para ele. Você está entendendo o que estão falando? Mas faça a pergunta querendo resposta, né? Sim, exatamente, porque o surdo vai falar, como eu vou entender se não tem quem interprete? Vai vir responsabilidade. Responsabilidade tem, com certeza. E então a interpretação vai muito além de só ser o canal ali naquele momento. É uma vida, Márcio. Isso aí que você está falando é tão tocante, porque trabalho no hospital, né? Eu e o Mauro aqui do nosso estúdio. E teve uma experiência que eu passei que me partiu o coração, que era uma senhora. E nós estamos ali chamando. A gente sabe que pode acontecer, mas tem dias que o hospital está lotado e você fica distraído. E nada. Aí eu vi aquela senhora lá. Aí eu falei, vou chegar perto dela e perguntar. Quando eu cheguei perto dela e perguntei, eu vi que não estava tendo. Aí alguém apareceu e falou, não, é que ela é surda e muda, o nome dela é esse. Ela estava ali há mais de 1 hora esperando. Oh. Aí eu fiquei de coração partido, eu falei, ai, Senhor. E agora? Sim. Quer dizer, ela tinha direito ao exame? Tinha. Estava tudo certo? Estava. Mas a conexão do outro lado estava falha. Sim. Né? E pelo milagre de Deus aconteceu. E aí eu fico pensando, sabe, Adriana? Quantas pessoas querem ouvir a palavra? Quanta gente, às vezes até da nossa igreja, quer ouvir uma palavra do Mané, do Guto, né, do Jason, general, quer ouvir aqueles gritos de entusiasmo da Lucileia. Sim. Mas não tem quem transmita. Exato. E quantas pessoas, assim, querem se expressar? Às vezes o surdo, eu vejo, né, nas conversas que você tem ali, principalmente com o Anderson, que a gente observa, ele querendo expressar o chamado dele, aquela revelação, e às vezes ele quer falar com a gente, às vezes a gente fica assim. Não é uma falha dele, é uma falha, muitas vezes, nossa. Uma falha nossa. Vai muito além, né? E como é que fica o além. coração da Adriana? Quando você percebeu, Adriana, esse clique? Tipo assim, a falha não é deles, a falha é... Sabe, quando isso caiu no meu coração, quando eu falei, Anderson, nossa, como os surdos têm problema no casamento, né, Anderson? Aí ele falou, tem muito. E aí? Ele falou, Adriana, o ouvinte que quer salvar um casamento, ele ouve uma palavra, ele vai no YouTube, pega um pregador bom, vai e ouve esse pregador. Pega o Josué Gonçalves. Vai lá, sabe? E o surdo? Qual é a acessibilidade do surdo? Não tem. Entende? Porque nem todos conseguem acompanhar ali aquela legenda rápida. Então, para a gente que é ouvinte, é muito fácil a gente ter acesso ao conhecimento. A legenda é fria. A legenda não é fácil. A legenda automática é fria e uma legenda trabalhada, nem sempre ela passa a emoção, o calor. Exato. Então, o problema maior, a questão da acessibilidade, é você encontrar intérpretes que realmente se coloquem no lugar do surdo, que é necessário, porque tem muito intérprete, sabe, Márcio? Habilidoso. Que sabe, eu vou ali passar um conhecimento e tudo bem, acabou. Meu período com surdo foi esse. Mas eu vejo que o intérprete da igreja, ele é um intérprete diferenciado. Porque está envolvido algo espiritual. Sabe? É uma vida eterna que está em jogo. Estamos falando de um chamado, então. De um chamado. Eu vejo que o intérprete
lá fora é chamado intérprete religioso. É um chamado. É um chamado, eu não tenho dúvida disso. E graças ao bom Deus, o Senhor tem levantado pessoas poderosas para esse lugar, né? Que a gente tem, eu posso citar, né? Claro. A Vani, que chegou, o David, que também chegou assim. Pode mandar um abraço para essa turma aí. Um abraço para vocês. Vocês são maravilhosos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Meu Deus, vocês... eu não tenho nem palavras, porque que turma abençoada que o Senhor tem levantado. Que grupo bendito. Então, tem o David, tem a Vani, a Amanda, o Eric, Juliana, Tiago, a Amanda que está chegando agora, a Cardoso, né? Tem mais alguém, David? Então, assim, são intérpretes que estão chegando para somar. E eu quero fazer trazer uma informação aqui, me trouxe, porque eu dei carona pro Anderson esses dias, e eu percebi isso na Juliana também. Eles são ocupados. Eu não sei de onde eles arrumam o tempo para ser intérprete, porque quando a Juliana não está interpretando, ela está filmando. Quando ela não está E aí você me traz algo à memória, Adriana, que às vezes nós temos aquela impressão que Deus chama aquelas pessoas, tipo assim, o irmão tá meio paradão lá e Deus vai achar um chamado pro irmão. Mas biblicamente, biblicamente isso é incoerente, mas a gente observando na prática, essa turma aí é ocupada? Eles você pegou um bando de desocupados, esse povo tá à toa, deixa eu dar uma função pro David aqui que ele tá fazendo nada. Não, é o contrário. E eu vejo assim, a graça de Deus assistindo. Cada um deles, cada um de nós, a graça do Senhor nos assistindo mesmo para dar conta das demandas, né, Ju? A Ju aí. Na verdade, nossa diretora do Rema, Lucileia, a gente tem que falar algo, né? Ela tem um olho clínico para pegar a gente ocupada, né? Tem mesmo, a Lucileia ela é o máximo. Como ela abraçou os surdos ali no Rema. É algo maravilhoso e poderoso o que a gente tem vivido. E olha, o que tem acontecido? Nós já formamos, né? O Rema já formou o primeiro, o segundo foi o Anderson, a Lucineide, e foram esses 3. E aí já foi chegando. Já estamos agora com o segundo ano, 5 surdos vão se formar agora no segundo ano. Tem 4 no primeiro e só está crescendo. E eles estão sendo alcançados por essa palavra. Por quê? Porque tem alguém disponível. O Senhor conta conosco. O Senhor conta com você. Se você ainda está na dúvida, será que é para mim? O Senhor está contando com você. E eu sei que se você realmente está interessado nesse podcast, é porque tem uma chaminha aí dentro do seu coração. Então, não apague essa chama. Jovem, você é especial demais. E você tem uma capacidade poderosa. Você falou, né, Adriana, no começo. Nossa. Que os jovens meio que são rápidos. Demais. Eles têm uma agilidade, uma capacidade que, uau, vale a pena. Lá na igreja de Ceilândia, do pastor Johnson. Um abraço, meu pastor, gratidão por acreditar no nosso trabalho. O senhor é o nosso treinador, né? Eu gosto sempre de lembrar aqui, Adriano, porque o pastor Johnson é empolgado com o nosso trabalho. Né? Ele sempre fala, chama a pessoa tal. Então, obrigado, meu pastor. Lá na igreja nós temos a Ana Júlia. Sim. Né? Ela é 16 anos, né? E algo me impressiona, é porque ela é bem novinha. Né? Geralmente a gente vê mais, quando vê um adulto, a gente até fica assim mais tranquilo, né? É um adulto, né? Então, mas quando você vê um jovenzinho assim, já com esse pique, com essa disposição, e eu fico assim, admirado, quando eu pego ela interpretando assim, de vez em quando eu dou aquela distraída que não pode, né? Não pode olhar para o intérprete. É tão difícil, desculpa, né? Esse é um pecado que a gente comete, viu? Vou te falar. E aí eu vejo ela empolgada. Ela não está só interpretando.
interpretando, e ela fica empolgada, que tem horas que eu olho e falo assim, gente, a Ana Júlia tá falando até mais do que o pastor falou. que tanto ela se mexe ali? O brilho que tem nos olhos dela. Só que, quando você vê o senhor que recebe a interpretação, você fica animado para correr em volta da igreja. Mas ele corre 2 vezes mais que você. Porque ele está recebendo aquilo ali como se fosse assim, a pérola da pérola da pérola. Eu acho lindo. E a Ana Júlia, ela tem se levantado como uma leoa. Ela vai ser uma intérprete assim, poderosa. Muito, assim, ela gosta de buscar conhecimento. Adriana, e você tem material? Adriana, eu estou precisando aprender, estou querendo ministrar o curso junto com um surdo lá na igreja de Ceilândia. Ela vai longe, vai voar alto. Quero até deixar um recado aqui. Tem a Ana Júlia, você já inspirou lá na igreja, e tem a Samela, viu? E é algo lindo o trabalho delas. Tava me esquecendo aqui, porque na verdade são 2, né? A Samela tá com a gente lá na escola de ministros. Sim. E ela também é outra que fica empolgada lá. Tem dias que eu acho que elas interpretam até as músicas, né? Que eu fico olhando e falei, gente, tá interpretando até o louvor, é isso mesmo? As meninas, né? É muito bonita. Elas nos inspiram. Sim. Adriana, uma pergunta chave assim que eu quero fazer. Eu sei que essa pergunta é meio batida, mas eu quero fazer. A Adriana faria tudo de novo? Tudo de novo. Tudo. Eu tenho um coração assim... Meu coração queima, Márcio. Por esse ministério, por esse chamado. Na verdade, é um chamado. Meu coração queima de um jeito que eu falo pro meu marido, às vezes alguém precisa me frear. Porque se deixar, eu vou. E eu sei que a gente tem demandas, né? Você sabe aí como que é a vida. A gente tem muitas demandas no dia a dia. Só que é algo que queima tanto dentro de mim. Que quando eu estou interpretando uma experiência rápida que eu passei, o ano passado, a minha mãe adoeceu. Minha mãe teve câncer no intestino e por 14 meses eu acompanhei a minha mãe nesse processo. E quando eu estava ali no Rema, interpretando, meu Deus, era como se nada tivesse acontecendo. Quando eu estou ali interpretando, quando eu estou envolvida nesse chamado, é tudo tão leve, parece que não tem nada, sabe? Fora que tire de mim essa alegria de estar ali. Esse é o jugo suave e leve. E o fardo leve que Jesus fala. Meu Deus, é poderoso. Uma interpretação prática do versículo. É poderoso. Você está trabalhando muito, às vezes passando uma luta desse tamanho, e você está sentindo leveza, né? Sim. Quantas vezes mais... A paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes a minha mãe internada e eu falava, eu tenho que interpretar, porque naquele lugar é um lugar de refrigério para mim. O Rema é um lugar de refrigério. E interpretar mais ainda. Então eu falava, eu preciso ir, eu vou interpretar e depois eu vou para o hospital. Aí trocava com a minha irmã depois, né? Mas eu faria tudo de novo, quero continuar assim, fazendo o que Deus me chamou. E eu nunca estive tão envolvida como nesses 3 últimos anos. Eu sempre acompanhei os surdos na outra igreja, né? Eu sempre acompanhei na escola, mas parece que o meu chamado, sabe? Fez assim um boom. É para isso, filha, que eu te chamei. É para isso. Então, o Espírito Santo está aí dentro de você, te capacitando, segue. E é isso que eu estou fazendo. Adriana, nós podemos dizer, então, com tudo que você falou para a gente, que quando nós entramos de coração no chamado, além de nós abençoarmos pessoas, nós experimentamos isso aí que você falou, refrigério. Refrigério, paz, alegria. Suprimento, tudo.
Porque a gente vê muito jovem assim, preciso fazer faculdade, preciso fazer concurso, não dá para ir na igreja, não posso ler a Bíblia, eu não posso servir o meu chamado, porque eu não posso servir o meu chamado, porque vai faltar dinheiro, vai faltar isso. Só que você falou do suporte que Deus dá. Ele dá. Ele supriu. Total. Ele não é homem para mentir. Não é assim que a Bíblia diz? Ele cumpre a palavra dele. Então, quando você está dentro do propósito do Senhor, quando você está ali voltado para obedecê-lo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Claro que a dúvida vai chegar, às vezes, a incerteza, o medo, mas não se preocupe, porque se você estiver dentro do que o Senhor está te chamando, não vai dar errado. Vai ser poderoso na sua vida. Uau! Uau! Como é que a gente termina? Difícil terminar. Adriana, gratidão imensa. Amém. Porque a gente até planeja o podcast, né? É o nosso papel. Mas o que nos deixa apaixonados por esse trabalho é quando a gente vê as pessoas abrindo o coração e nos levando para outro nível, né? Acho que muita gente que assiste esse podcast vai ver que por trás daquela pessoa que às vezes não escuta, existe todo um universo que Deus quer tocar, né? E ver a sua empolgação, ver esse entusiasmo. E não é só a sua, né? A gente vê isso na equipe toda. Equipe toda. São incansáveis. São. Né? Um legado, assim. Se eu pudesse descrever a sua equipe, eu falo assim, incansáveis. Esse povo não cansa, não, meu pai. Esses interpretam até vigília, se deixar, né? Porque eu queria agradecer, né? Porque para nós foi um grande aprendizado, né? Foi uma honra ter você aqui com a gente. Gente, a Adriana não para, viu? Então, se você está pensando assim, eu estou muito ocupado para viver o meu chamado. Então, a Adriana não para. Nós estamos aqui há um tempinho tentando uma vaga com a Adriana. O David, que falou aqui com a gente, não para. Ela abriu um espaço na agenda, sabe para quê? Para tocar o teu coração. Então, por favor, veja esse podcast de novo. Te aconselho a assistir mais de uma vez, viu? As 3 partes. Adriana, muito obrigado. Eu queria que você desse o seu recado final aí, para a gente estar terminando, mas gratidão enorme. Então, não posso deixar de agradecer, né? Agradecer primeiro a Deus, porque é por Ele, é tudo por Ele. Eu falo que título não adianta se você não tiver um coração voltado para obedecer ao Senhor. Então, eu agradeço Ele por Ele confiar em mim, né? Nesse tempo com os surdos. Então, eu agradeço a Deus. Agradeço meu marido, sabe, Márcio, porque ele é um incentivador, assim, número 1 de tudo isso. E se eu estou fazendo tudo isso, é porque eu tenho o apoio dele. Então, agradeço demais ao meu esposo e Luiz, que ele é uma bênção na minha vida. Agradeço a você, né, por ter tido esse olhar, Márcio, porque quando você falou a primeira vez comigo, eu falei, um podcast, sabe? Eu não sabia, assim, mas esse tema, sabe? Eu fiquei assim, mas você teve um olhar diferenciado desde o primeiro ano. Márcio, eu nunca vou esquecer uma frase que você falou para mim. Você chegou no final do primeiro ano e você falou assim, Adriana, pessoas serão influenciadas pela unção que está sobre você. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. E foi num final de ano, e eu peguei aquilo para mim. Eu falei, meu Deus, isso é muito sério e muito poderoso. E eu agradeço a Deus por esse olhar que Ele deu para você. Amém. Agradeço você. Glória a Deus. Agradeço o Mauro, né? E a Lucileia e a minha equipe maravilhosa. A Lucileia, ela põe fogo na gente. A né? Lucileia. Diretora, muito obrigado, viu? Nós amamos você, porque Lucileia, Lucileia, você tem uma frase. Uma vez rema, sempre rema. Eu tô terminando a escola de ministro e já tô preocupado. Eu falo, gente, eu vou ter que voltar para casa. A Lucileia vai inventar alguma coisa para mim. Porque ela inventa uma coisa para toda aluna, porque é nossa casa. Exato.
E assim, cada um dos intérpretes, né? E agora o pastor Joselito e a Ana Helena também que perceberam a necessidade do departamento no Verbo da Vida, né? Também isso está chamando outras pessoas. Estamos com um treinamento no Verbo da Vida para preparar intérpretes. Então, só gratidão no meu coração. Amém. Gratidão a todos vocês. Jovem, é isso. Pegue tudo e acompanhe os nossos podcasts. Tem coisa boa vindo por aí. E olha, Adriano, por favor, traga o Anderson aqui, né? Ah, não, vamos Nós combinar. vamos trazer o Anderson aqui, viu? E aí eu vou estar interpretando. Pois é, e aí Ele você vai ver na falando, prática. Você vai ver na prática. Como que vai montar isso, eu não sei, mas Deus vai dar graça, né? Ah, eu tenho certeza, Gente, vai ser bênção. e o Anderson fala muito, né? Fala. Vai ser um milagre esse negócio aqui. É isso, um grande abraço, Adriana, obrigado. Gratidão ao David também. Sim, né? sim. Aguardo você, jovem, siga o nosso canal aí. Olha, eu vou colocar isso aqui em vídeo. Temos nosso podcast também ali no Spotify. Você pode ouvir no carro, tá dirigindo, só escutando aquele áudio, sendo abençoado. E temos nossos livros digitais na Amazon. Procura lá meu nome, Márcio V. Virgílio. O Senhor me chamou para falar com você, jovem. Trazer gente assim, ó, entusiasmada com o chamado. Para quê? Para despertar você. Até a próxima, um grande abraço. Tchau. Abraço, tchau.